Você provavelmente ainda acredita que agachamento é a única forma de construir pernas maiores, certo? Que se você não sair da academia se arrastando, com os quadríceps pegando fogo, então não treinou pesado o suficiente. Pois é, essa é uma das maiores mentiras da história do treino de pernas. 3 dias atrás, você destruiu no agachamento. Barra pesada, repetições profundas, intensidade máxima. E agora você mal consegue sentar no vaso sem se apoiar na parede como se a sua vida dependesse disso. Você anda como um robô com defeito? Cada passo é um lembrete daquele suposto treino matador. Mas, pensa comigo por um segundo. Por que o grupo muscular que literalmente carrega o seu corpo todos os dias é justamente o que você mais evita treinar? Durante anos, a cultura de academia colocou isso na sua cabeça. Sem dor, sem ganho. Agacha ou esquece. Nunca pule o treino de pernas. Mas e se a ciência já tiver provado que tudo isso está ultrapassado e, em alguns casos, completamente errado? E se existir um exercício que ative os seus quadríceps com a mesma força, trabalhe ainda mais as panturrilhas e permita que você esteja totalmente recuperado em apenas 3 horas, e não em 3 dias andando como se tivesse sido atropelado? Veja, toda vez que você desce em um agachamento pesado, coloca o seu corpo sob uma pressão absurda, um nível de pressão quase insano. O seu core se contrai com tanta força que o sangue tem dificuldade para voltar ao coração. Você termina a série e quase apaga. Essas estrelas que aparecem na sua visão não significam que você está virando um deus do fitness. Significam que o seu cérebro está implorando por oxigênio. E essa nem é a pior parte. 2 pesquisadores com o mesmo sobrenome estudaram exatamente o que acontece dentro dos seus músculos depois dos agachamentos. O dano muscular foi enorme, mas a parte mais absurda é que esse dano nem atinge o pico até 3 ou 4 dias depois. Isso significa que metade das pessoas que você vê agachando de novo ainda nem se recuperou da surra anterior. Agora vem a virada. Pergunte para qualquer treinador qual é o melhor exercício para pernas. Ele provavelmente vai responder na hora: agachamento, o rei de todos os exercícios. Mas o que a ciência de verdade diz? Ela diz que existe outro exercício. Um que ativa os mesmos músculos com a mesma intensidade, mas sem destruir o seu sistema nervoso, sem acabar com a sua recuperação e sem deixar você andando como o Frankenstein. Se isso já está batendo perto da realidade para você, se inscreva no canal, deixe o like e ativa o sino, porque o que vem agora pode mudar para sempre a forma como você treina. A verdade escondida sobre os agachamentos. Todo mundo fala dos agachamentos como se fossem o santo graal do treino de pernas, o rei dos exercícios. Você precisa agachar para crescer. É isso que dizem. Mas ninguém fala sobre o quanto eles realmente desgastam o corpo, nem sobre o pouco sentido que fazem quando o seu objetivo é construir tamanho sem viver se sentindo destruído. Quando você coloca uma barra pesada nas costas e desce em um agachamento, o seu corpo entra em modo de emergência. Isso se chama manobra de Valsalva. É aquela retenção intensa da respiração para estabilizar a coluna. Mas o que isso realmente faz é aumentar tanto a pressão interna que comprime a principal veia responsável por levar o sangue de volta ao coração. Menos fluxo sanguíneo, menos oxigênio. Você termina a série vendo estrelas e puxando o ar. E, de alguma forma, isso ainda é tratado como algo ideal. O pior vem depois. Estudos mostram que o dano muscular causado pelos agachamentos nem chega ao auge até o 3º ou 4º dia. E a recuperação completa pode levar até 9 dias inteiros. Isso não é construção muscular. Isso é destruição muscular. Você não está estimulando, está esmagando. E tem mais uma coisa frustrante. Quando as 2 pernas trabalham juntas em um agachamento,
Cada perna produz menos força do que produziria se trabalhasse separadamente. Até 25% menos. Pensa nisso por um instante. Você está levantando muito peso, mas os seus músculos nem estão trabalhando no potencial máximo. É como acelerar um carro com o freio de mão puxado. Então, além de serem brutalmente exigentes, os agachamentos também são ineficientes. Muito risco, pouco retorno. E ainda assim, continuam sendo o movimento principal da maioria das pessoas, simplesmente porque foi isso que ouviram desde o primeiro dia. Está na hora de abandonar essa mentalidade ultrapassada. Existe uma forma melhor, uma forma mais inteligente. E ela começa com um exercício que está mudando tudo o que se acreditava sobre treino de pernas. Exercício 1. Empurrada de trenó. Enquanto os agachamentos deixam você dolorido, travado e praticamente fora de ação por dias, existe um movimento que atinge as suas pernas com a mesma força, ou até mais, sem destruir o seu corpo. A empurrada de trenó. Simples, brutal e sustentada pela ciência. Pesquisadores testaram um grupo de homens fortes e treinados com 5 séries pesadas de empurrada de trenó, cada uma usando 75% do peso corporal deles. É muito peso. Mas sabe o que aconteceu depois? Nenhum aumento significativo de dano muscular. Zero aumento de creatina quinase. O corpo trabalhou pesado sem entrar em colapso. E a recuperação? Apenas 3 horas depois, eles já estavam prontos para treinar de novo. Ainda acha que dor é igual a progresso? Esses mesmos pesquisadores usaram exames de atividade muscular e descobriram que a empurrada de trenó ativava os quadríceps com a mesma intensidade que os agachamentos. Mas aqui está o bônus. Ela também ativa fortemente as panturrilhas e praticamente elimina o estresse na lombar. É literalmente o oposto do agachamento quando o assunto é risco. Não há barra nas costas. Não há risco de desabar. Não há necessidade de parceiro para ajudar. Só existe força bruta das pernas. O tronco acompanha o movimento, mas são as pernas que fazem todo o trabalho. E existe uma parte que muita gente ignora. O treino com trenó desenvolve força explosiva de uma forma que se transfere para a vida real. Sprint, salto, subir escadas. É força funcional que aparece. Então a pergunta verdadeira é esta: por que continuar destruindo o corpo com agachamentos se você pode fazer empurrada de trenó com mais frequência, com menos dano e com resultados melhores? A ciência está aí? Os resultados também. O que falta para muita gente é coragem para abandonar o que já não funciona. E se isso já te surpreendeu, o próximo exercício pode mudar totalmente a forma como você enxerga o treino de pernas. Exercício 2. Caminhada em inclinação. Parece fácil demais para funcionar. Só caminhar em uma inclinação? Sério? Mas a ciência acaba com essa dúvida rapidamente. A caminhada em inclinação é uma das ferramentas mais subestimadas para desenvolver pernas, principalmente quando o foco está em glúteos, quadríceps e panturrilhas. E ela faz tudo isso com pouquíssimo estresse articular. Pesquisadores compararam caminhada no plano com caminhada inclinada na esteira, e os resultados foram impressionantes. O glúteo médio, músculo que ajuda a dar formato à lateral do quadril, mostrou um aumento de ativação de 345%, com apenas 10% de inclinação, sem barra, sem pesos, sem depender de uma técnica perfeita. Cada passo na inclinação vira uma pequena flexão de quadril contra a resistência. Um movimento simples se transforma em um desafio constante e controlado para toda a parte inferior do corpo. Não parece intenso, mas é. A beleza está justamente na simplicidade. O corpo se move de forma natural, aceita a carga com facilidade e se adapta rápido. E a melhor parte é que esse tipo de treino pode ser repetido com muito mais frequência. Enquanto algumas pessoas treinam pernas uma vez por semana
e passam os 6 dias seguintes mancando. Quem faz caminhada inclinada consegue treinar quase todos os dias, sem inflamação nas articulações, sem crise na lombar, sem precisar se apoiar na parede para sentar. Você controla o movimento. O movimento não controla você. Seus joelhos ficam protegidos, sua coluna agradece e as pernas crescem. E não, você não precisa de uma esteira sofisticada. Uma rua íngreme, a rampa de um estacionamento ou até uma ladeira já resolvem. Desde que você esteja subindo, conta. Caminhe por 20 a 30 minutos em um ritmo em que você sue. Respire mais forte, mas ainda consiga conversar. Esse é o ponto ideal. Difícil o bastante para desafiar. Leve o bastante para não destruir. Agora pensa bem. Quantas vezes por semana você conseguiria repetir uma sessão dessas? 4, 5, talvez todos os dias? É essa consistência, essa frequência, que gera resultado. Muita gente ignora porque não parece algo extremo. Mas basta olhar para as pernas dos atletas que usam isso. Ali está a resposta. E se isso já abriu os seus olhos, o próximo é ainda mais absurdo. Vindo direto do mundo do ciclismo, mas entregando mais crescimento do que muitos treinos tradicionais com pesos. Exercício 3. Ciclismo, com alta resistência. Se alguém dissesse que pedalar pode construir pernas enormes, muita gente riria. Mas não estamos falando de pedalar tranquilamente no parque. Estamos falando de transformar a bicicleta em uma máquina de construir pernas. E a prova? Basta olhar para ciclistas de pista. Alguns dos quadríceps mais grossos de todo o esporte. E muitos deles não fazem agachamento há anos. O segredo está no estímulo. Alta resistência, baixa cadência. Em outras palavras, pedaladas lentas e pesadas. Cada volta do pedal parece como empurrar uma parede com as pernas. E funciona. Um estudo testou homens mais velhos, não atletas, apenas pessoas comuns. Depois de 12 semanas de ciclismo com resistência elevada, os quadríceps deles cresceram. Não por causa do cardio, por causa da força. O protocolo era simples. A resistência era ajustada a um nível alto o suficiente para que a pedalada fosse pesada e lenta, em torno de 40 a 60 rotações por minuto. Parece treino de pernas, porque no fundo é treino de pernas. Alta ativação, baixo dano. Essa é a combinação mágica. Você consegue repetir esse treino várias vezes por semana sem ficar destruído. Quer intensidade? Experimente 10 rodadas. 30 segundos de pedalada pesada e forte, seguidos de 90 segundos de descanso. Na 8ª rodada, suas pernas vão estar pegando fogo. Mas aqui está o mais importante. No dia seguinte, você ainda vai estar pronto para treinar de novo. Sem mancar, sem quebrar. Só resultado. Além disso, é extremamente eficiente. Não existe técnica complexa. Não há risco de uma barra cair nas suas costas. Basta ajustar a bicicleta, focar e fazer. E se você tiver acesso a uma bike de spinning ou ergométrica na academia, melhor ainda. Você controla a resistência, o ritmo, a produção de força, tudo. E, diferente dos agachamentos, esse tipo de treino realmente se encaixa na vida real. Dá para fazer depois do treino, em um dia de recuperação ou até como treino principal de pernas. É esforço de verdade, crescimento de verdade, sem drama de academia, sem depender de barra. Mas se você ainda quer um teste que separa a conversa de ação, o próximo exercício é pura brutalidade. Rápido, intenso e poderoso o suficiente para estimular crescimento sério de pernas em menos de 10 minutos. Exercício 4. Sprints. Em subida. Se existe um treino que separa quem fala sobre construir pernas de quem realmente constrói, ele é o sprint em subida. Sem academia. Sem pesos. Só uma ladeira, força de vontade e 10 minutos que batem mais forte do que muitos treinos de pernas de 1 hora. Enquanto a caminhada em inclinação oferece ativação muscular constante,
Os sprints em subida vão direto nas fibras de contração rápida. São elas que respondem com crescimento real, potência e explosão. Estamos falando das mesmas fibras que reagem com aumentos de testosterona, hormônio do crescimento e IGF após esforços intensos. Isso não é cardio. Isso é estímulo bruto. Imagine a sessão. Você encontra uma subida íngreme, daquelas que já queimam as pernas só de olhar. Então explode morro acima por 15 segundos, com tudo. Lá no alto, você está sem ar. As pernas estão queimando. Depois desce andando, recupera o fôlego e repete. 6 a 8 rodadas. No máximo, 10 minutos. Mas o efeito pode mudar completamente o seu jogo. Por que funciona tão bem? Porque explosões curtas e intensas contra uma resistência real, como a gravidade, ativam a musculatura de forma mais profunda. O corpo reage rápido, se adapta rápido e não precisa de horas absurdas para se recuperar. E tem mais. O risco de lesão pode ser até menor do que correr em velocidade no plano. A inclinação ajusta a sua postura naturalmente, encurta a passada e deixa joelhos e lombar mais protegidos. Sem equipamento, sem montagem, sem desculpas. Só entrega bruta. E, diferente de muitos movimentos da academia, sprint em subida não mente. Não dá para fingir intensidade. Ou você empurra ou para. E essa vantagem mental constrói não só pernas mais fortes, mas também uma mente mais forte. Se a ideia é transformar as suas pernas de verdade, isso vira quase um ritual de passagem. Sem distrações, sem espelhos, sem enrolação. Só uma subida e tudo o que você tem. Mas agora que você viu os 4 exercícios, vem a pergunta que todo mundo faz. Como encaixar isso na semana? A resposta não é o que a maioria imagina. E ela muda tudo. O plano de treino que realmente constrói pernas. Você já viu os exercícios? Já entendeu a ciência? Agora vem a parte em que a maioria se perde. Como juntar tudo isso sem entrar em overtraining, sem se desgastar à toa e sem desperdiçar tempo com o que não funciona? E a resposta não é mais descanso, é frequência mais inteligente. Aqui está o segredo. Todos esses 4 movimentos entregam alta ativação muscular sem causar dano muscular profundo. Isso significa que você pode treinar com mais frequência, 3 a 4 vezes por semana, enquanto muita gente ainda está mancando do último dia de agachamento. Comece a semana forte com empurrada de trenó, na segunda, quarta e sexta. Se a sua academia não tiver trenó, troque um desses dias por ciclismo com alta resistência. Essas sessões são curtas, focadas e poderosas. Você bate forte, recupera rápido e constrói ritmo real ao longo da semana. Depois, no sábado ou no domingo, você muda a proposta. Esse é o seu dia de fluxo. Não é um dia para destruir as pernas, é um dia para ativá-las sem gerar estrago. É aí que entram a caminhada em inclinação ou os sprints em subida. 20 a 30 minutos, sem exaustão absurda, só movimento limpo e funcional. O objetivo aqui é fluxo, não falha. Essa rotina quebra completamente o modelo antigo do dia de pernas. Em vez de um treino gigante seguido por dias de dor, você passa a treinar pernas com consistência, inteligência e resultados melhores. Menos inflamação, menos tempo parado, mais crescimento. A mágica está na estrutura. Cada sessão alimenta a próxima. Seu sistema nervoso continua fresco. Seus músculos continuam ativos. E, em vez de se arrastar pela semana, o seu desempenho começa a crescer. Você percebe isso no espelho, no treino e na forma como se movimenta. Isso não é treinar mais pesado. É treinar com mais inteligência. E é assim que pernas de verdade são construídas. Com consistência, segurança e uma intensidade que realmente se mantém. Se você chegou até aqui, uma coisa já ficou clara.
O motivo de as suas pernas não terem crescido como você queria não é falta de esforço. É porque você estava treinando do jeito errado, seguindo conselhos ultrapassados que valorizam dor acima de progresso. Durante anos, disseram que o agachamento era o rei, que sofrimento era igual a crescimento, que, se você não ficasse dolorido por dias, então não valia. Mas agora, você já sabe mais. Você viu os dados. Você viu a alternativa. E, mais importante, sentiu a mudança de mentalidade. Você não precisa destruir o seu corpo para construí-lo. Precisa desafiá-lo com inteligência, usando movimentos que batem forte, recuperam rápido e permitem que você volte ainda melhor no dia seguinte. Sem mancar. Sem medo do próximo treino. É isso que treino para resultado real parece? Então, agora a pergunta é simples. Você está pronto para treinar com mais inteligência? Com mais frequência? E finalmente ver mudança de verdade? Porque isso aqui não é teoria, não é hype, é um plano, um sistema, um conjunto de ferramentas que funciona. O que vai mudar no seu treino depois disso? Se esse vídeo te deu pelo menos um estalo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. E antes do próximo treino, volta aqui, revisa os pontos principais, anota o que for preciso e aplica. Não assista só por assistir. Use isso.